Beleza, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Rony, eu faço também parte do grupo de negócios em Israel. Como diz o Ravi agora há pouco, várias pessoas foram convidadas de várias partes do mundo, brasileiros de várias partes do mundo. A ideia é exatamente essa, de falar um pouco dos expatriados. Eu escolhi essa palavra, a palavra expatriado não é exatamente o que representa, mas eu achei que ficava melhor expatriado do que estrangeiros ou alguma coisa nesse sentido. A ideia é realmente as pessoas que querem sair do Brasil ou que moram fora do Brasil, querem abrir algum negócio, já tem algum negócio, tem alguma ideia. Eu desliguei do Bluetooth e ele não quer sair deixar o áudio fechado das pessoas aqui. Aí, beleza. Então, vamos lá. Desligar o rádio, trocar um, desligar o botão. Um pouco. Deixa eu ver se eu acho quem é o áudio ligado aqui. Não acho. Não sei. Bom, vamos lá. Vamos em frente assim mesmo. Se vocês puderem ativar o mudo de vocês, fica mais fácil para mim também. Tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou começar com uma apresentação falando um pouco de mim, ao invés de falar um pouco da minha carreira. Daqui a pouco eu entro na carreira, mas eu vou falar um pouco de mim como pessoa, tá? Para vocês entenderem. Então, eu estou aqui em Israel, vai fazer um mês daqui a 3 dias. Desculpe, 2 meses daqui a 3 dias. Estou mais de um ano planejando essa viagem. Tenho uma filha de 6 anos no Brasil, que é a Laila, e também a Cacau, né, que é a cachorrinha. Eu acabei me separando no começo da pandemia e fui planejando essa viagem e acabei adiando até um ano a viagem por causa da minha filha, para ir conversando com ela com calma e me acostumando com a ideia também, né? E, claro, hoje eu falo com ela todo dia, online, e pretendo, de vez em quando, ir visitá-la. Beleza. Aqui a foto, ela tinha, na época, 4 anos, né? Eu criei um livro para ela, dei de presente para ela, eu mesmo escrevi o livro, e acabei postando ele na Amazon, tá? É um livro que fala sobre a história dela com a Cacau. A Cacau, que é a Dachshund aqui que vocês estão vendo, ela é um cachorro maior do que o normal. Quer dizer, o Dachshund já é comprido, ela ainda é mais comprido do que o Dachshund normal. Então, era muito engraçado que eu levava ela para passear, parava para, né, fazer xixi, e ela colocava as patas da frente na grama e achava que estava na grama. Só que quando ela ia fazer xixi, o resto do corpo dela ainda estava na calçada, então ela acabava fazendo sempre xixi na calçada. E daí me deu um clique, e aí a história que eu fiz é que a Cacau, por ser muito comprida no livro, que era gigantesca, acaba dando um nó nela mesma, e da precisinha lá ela tem que ir atrás da varinha mágica para conseguir desfazer o nó na Cacau. Então tem toda uma história aí por trás, e é realmente muito bacana porque ela gosta, leva para a escola o livro para a professora ler, então é uma coisa muito bacana. Acabei fazendo também a versão em inglês e publiquei na Amazon, tá ok? Bom, agora sobre minha carreira, né? Estou mais de 30 anos trabalhando na área de marketing, né? Tenho mais de 30 artigos publicados também em marketing. Tive por 12 anos uma agência de propaganda, começou nos anos 90. Depois eu transformei essa agência de propaganda na startup que eu estou trazendo para Israel. Até mais para o final eu vou comentar sobre startup eu vou dar como exemplo e vou explicar por que eu trouxe ela aqui para Israel também. E já viajei várias partes do mundo fazendo pesquisas sobre marketing, participei de feiras internacionais nos Estados Unidos, até teve algumas que eu fui o primeiro brasileiro a participar. E também já dei palestra na National University, na Califórnia, exatamente nessa mesma palestra que eu vou dar para vocês, ok? Beleza, vamos em frente. O bacana aqui, o que eu vou passar para vocês é a prática. Então, assim, tem bastante gente que trabalha com muita teoria, tem teoria também, evidentemente, porque é uma metodologia que eu desenvolvi sobre vendas criativas, porém, vocês vão ver que eu uso cases. Então, o que eu faço? Eu faço consultoria e com os cases de sucesso eu monto as palestras. Tá?
Às vezes as palestras são um pouco diferentes, tem um case novo, alguma coisa nova, por exemplo, como comentei com vocês, da National University, aqui eu coloquei um pouco mais de conteúdo e também eu vou explicar para vocês o que eu fiz de diferente aqui no final, tá? Bom, eu vou falar sobre o conceito de vendas criativas, tá? Eu vou passar para canais de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo, que são as 3 fases da metodologia. Vou, no final, também comentar um pouco, e daí que entra o exemplo da minha startup, sobre o produto de entrada, retenção de cliente e CRM, ok? Então, a gente vai dar um intervalo de 5 minutos, vou aproveitar até para passar um depoimento do cliente, para vocês entenderem como que é o impacto, e depois a gente vai trabalhar um brainstorm, que daí a gente vai abrir para vocês conversarem, explicarem o projeto de vocês, e a gente, juntos, trocar algumas ideias, até, de repente, em cima da metodologia, para as pessoas que tiverem interesse de expor o negócio aqui no final, ok? Então, vamos lá. Bom, para vocês entenderem, o nome da metodologia se chama Creative Marketing. Porém, no Brasil, por muitos anos, eu já dei palestra no Brasil por mais de 15 anos, já dei vários estados diferentes do Brasil, Cuiabá, Imperatriz do Maranhão, São Paulo, enfim, né? Eu dava sobre marketing criativo. Eu chamava de marketing criativo, que seria a tradução mais óbvia. Porém, as pessoas já chegavam achando que eu ia falar sobre divulgação. Porque a associação que as pessoas têm de marketing é divulgação. Então, a melhor forma que eu achei para ficar... Tá ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo aqui. Ok, vamos voltar. Sim, deixa eu ver. Espera aí que está entrando muita gente. Eu já não sei quem é quem aqui. Vamos ver aqui. Bom, vamos em frente. Aumenta aqui. Tem que entrar no computador. Consegui, achei. Vamos lá. Então, a melhor forma que eu encontrei de traduzir o Creative Marketing foi chamar de vendas criativas. Marketing é mais que vendas, é muito mais que divulgação, é mais que vendas, mas é mais próximo chamar para as pessoas entenderem, focar em vendas do que só na divulgação, ok? Você está no mudo, Rony. Desculpe, agora foi muito. Então, eu vou voltar. Vocês escutaram sobre a parte de marketing, sobre a diferença de marketing para vendas? Sim, escutamos. Tá, desculpe. Vamos lá. Então, a pergunta é: alguém sabe qual que é o diferencial do Batman? Se alguém levantou a mão. Não. Ele tem um ajudante. Rapidez, quickly. Ele tem o cinto de utilidade. Tem a capa. Fast. Então, normalmente são as respostas que dão. Na verdade, o diferencial do Batman é o seguinte. O Batman, quando foi criado nos anos 30, ele era o único super-herói que não tinha superpoderes. Porque ele é um cara vestido de Batman. Então tem lá o Hulk, que é radioativo, tem o Super-Homem, que é o ET, tem outro que é mutante, e o Batman é um cara vestido de Batman. Um cara normal, digamos assim. Claro que qual que é o diferencial dele, é bom ou ruim? Né? Depende, porque de noite ele pode tirar a roupa e virou uma pessoa normal, os outros não. Mas o que eu quero dizer com diferencial é o seguinte: por que a gente precisa de diferencial? Eu sempre explico o seguinte, que ninguém paga uma fortuna por um pedaço de vidro. Mas muita gente paga uma fortuna por um pedaço de vidro que quase ninguém pode ter, que é o diamante. Então, como que se transforma um pedaço de vidro num diamante? Quando você tem diferencial, você pode cobrar mais. Quando você cobra mais, menos pessoas podem te comprar. Quando menos pessoas podem te comprar, você fica mais raro e mais pessoas querem te comprar. Então, você consegue ficar cada vez agregando mais valor para cobrar cada vez mais até a hora que se transforma um pedaço de vidro em diamante. Ok? E
O que é a metodologia? Para que serve a metodologia de vendas criativas? Ela serve para a empresa chegar no seu máximo de capacidade de venda ou produção. Mas o que é o máximo de capacidade de venda e produção? Então é o seguinte, vamos pensar numa psicóloga, por exemplo, que ela vai chegar, eu vou chegar para a psicóloga e vou perguntar para ela, olha, quantos clientes você atende por dia? Ah, eu atendo 5 clientes por dia, mas posso atender até 7, 8 se precisar. Eu falei, não, você vai atender bem 5 clientes, vão manter esses 5 clientes. Quanto que você cobra? Eu cobro R$100. Né? No caso aqui, ela estava tendo 3 só. R$100. Beleza. Então, dá R$6.600. Ok. Existe a teoria de Pareto, não sei se vocês já ouviram falar. A teoria de Pareto diz que 80% do que você produz só te rende 20%. Isso para tudo. Então, a lógica é 80% dos teus clientes só te rendem 20% do que você ganha. E 20% dos teus clientes rendem 80% do que você ganha. Então, a ideia é você focar nos 20% e não nos 80%. Porque o 80% só está te tomando tempo. Tá? Porque você fica aquele, eu preciso de volume de cliente. Não, você precisa de qualidade de cliente. Então, imagine o seguinte. Se essa cliente, psicóloga começar a cobrar mais, claro que ela vai perder cliente. Porém, ela tem que começar a agregar cada vez mais valor e usar exatamente a metodologia para poder conseguir mais clientes. Porque se ela for aumentando para 110, 120, 130, 200, 300, 400, para chegar no seu máximo de capacidade. Porque o mercado diz, né, eu fiz aqui um cálculo de mercado, que uma psicóloga cobra no máximo R$500. Então, como a gente vai chegar? Que o máximo de capacidade dessa psicóloga, de uma psicóloga, são 5 clientes por dia, por R$500 por sessão, dá R$55.000, que é um bom dinheiro. Tá? Então, é exatamente assim que você tem que fazer o teu cálculo. Quanto o máximo que você consegue atender e o máximo que você consegue cobrar. Normalmente, as empresas fazem esse processo numa curva que vai crescendo durante anos, né? Depois de 20, 30 anos, você consegue chegar no seu máximo de capacidade de atendimento e produção. Mas a metodologia faz com que a curva se acelere, que você consiga isso mais rápido. Tá? Eu vou explicar para vocês um case de mercado, para vocês entenderem como é que eu desenvolvi a metodologia, de onde surgiu a metodologia. Então, nos anos 90, no final dos anos 90, em 99, surgiu um filme chamado, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, porque eu estou em Israel agora, a Bruxa de Blair, né? E qual que era? Eu lembro que na época as pessoas comentavam, acharam umas fitas, tal, porque realmente funcionou, tá? A divulgação deles. O que foi a divulgação deles? Ao invés de eles focarem na divulgação do filme, eles focaram na história do filme. Então eles contrataram 3 atores que na época não eram conhecidos e fizeram o filme e esconderam os atores. E começaram a distribuir esses panfletos nas escolas nos Estados Unidos, dizendo que os caras tinham sumido. E daí, quando as pessoas entravam no site, que falava num site, começavam a ver partes de cenas do filme. Eles dizendo que tinham encontrado as fitas no bosque lá, que tem a história da Bruxa de Blair, que é uma história que realmente é uma lenda urbana naquela região. Tá? Outra coisa que eles fizeram foi restringir o número de salas de cinema. Porque, normalmente, os filmes eles têm um número X de salas que eles ocupam, né? Se o filme é um filme mais esperado, tem um número de salas maior. Se é um filme mais alternativo, mais simples, tem menos salas de exibição. E o número de cinemas também. Só que eles mesmo restringiram, então eles colocaram em poucas salas, em poucos cinemas. Como já tinha muita gente interessada em ver o filme, pelo fato deles terem restringido, começou a formar filas. Quando começou a formar filas, começou a chamar a atenção da mídia. E a mídia começou a divulgar o filme de graça. Resultado, eles tiveram um investimento de $15 mil, que é basicamente nada, e tiveram um faturamento de $250 milhões. Ok?
Então, foi daí que eu comecei a trabalhar com metodologia. A ideia é usar criatividade para você não precisar investir tanto. A metodologia, então, tem 3 fases, que é o canal de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo. Eu vou explicar passo a passo para vocês cada um das fases da metodologia, ok? Então, o canal de vendas que eu vou explicar para vocês, que é por onde a gente vai vender, tá? Para ficar mais simples, eu vou contar um case para vocês, que eu chamo de um storytelling, na verdade, para vocês entenderem de uma forma um pouco mais lúdica. Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas para quem não conhece, tinham executivos nos anos 70, um arranha-céu em Nova York, discutindo como vender a pasta de dente, que era o produto de mais vendas, né? O carro-chefe deles. E cada executivo dava uma ideia mais batida do que a outra, até a hora que eles escutaram um barulho, olharam para trás e viram um limpador de janela, que estava escutando a conversa. Daí eles foram lá, abriram a janela e o limpador falou para eles, olha, por que você não abre mais o tubo da pasta, a boca do tubo da pasta de dente? Aí vai sair mais pasta. E realmente, né, eu sou dos anos 70, eu lembro quando era pequeno, dizem que era Colgate essa história. Eu nasci em 74, então eu lembro que o tubo, a boca do tubo era menor e era de alumínio. Era difícil até de sair a pasta. E hoje é muito mais fácil de você gastar e realmente essa a ideia, é vender mais. Isso é canal de vendas, ok? Então, para vocês entenderem, tem formas. Tem várias formas, mas eu alavanquei essas formas de expandir no mercado, que seriam um canal de vendas. Reposicionamento de produto, fator humano de relacionamento, e-commerce, marketplace, ponto de vendas, venda direta, franquia, exportação, licitação e vending machine. Eu tenho vários cases, né? Eu tenho mais de 70 cases, então tem alguns cases que usam boa parte disso ou usam alguma parte disso. Eu vou dar para vocês 3 cases de canal de vendas para vocês entenderem um pouco do conceito, tá? Então, o primeiro case é uma empresa que faz design de sobrancelha, tá? Eles são especializados em design de sobrancelha. E eles têm alguns produtos, né, os serviços que a gente chama, que são procedimentos. Então, a pessoa pode pagar para fazer o design de sobrancelha. Tem cursos presenciais que eles dão na sede deles, tá? E algumas franquias que eles lançaram. Até, inclusive, o proprietário me falou, olha, algumas franquias não deram certo, a gente fechou, outras deram certo, a gente continuou com elas. E agora a gente quer lançar curso online. Beleza, fiz o projeto, apresentei para ele e falei para ele o seguinte, olha, toda vez que você faz um curso presencial, você está criando na tua região possíveis concorrentes, que inclusive pode começar a dar curso também e ainda criar mais concorrentes na tua região. Você está dando um tiro no pé. Porém, você tem uma limitação física, vai entrar X pessoas para poder assistir o teu curso. E outra coisa, provavelmente as pessoas não vão atravessar o país para vir assistir o teu curso, porque é presencial. Agora, quando você lançar o teu curso online, aí sim você vai espalhar concorrente pelo país inteiro. Ou seja, você está dando um belo tiro no pé. Eu falei para ele, cara, por que no final do curso que você vai dar online, você não convida esse aluno que acabou de se formar no curso que você deu para ser teu micro franqueado? Porque daí ele vai começar a divulgar a tua marca, em vez de ser teu concorrente. Outra coisa, você vai poder cobrar uma taxa pequena para prover para ele a parte do know-how operacional e marketing, mas não é aí que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro porque ele vai vender o teu produto, como a Avon, Natura e Boticário faz. É aí que você vai ganhar dinheiro. Numa segunda etapa, você pode lançar, quando você tiver muitos franqueados espalhados pelas regiões do país, você pode começar, micro franqueados, né? Você pode começar a lançar um aplicativo, onde as pessoas chamam o teu micro franqueado para vir atender em casa. Aí você vai conseguir com isso ganhar ainda mais dinheiro. Não tanto pela taxa a mais que você vai estar cobrando dele, porque você está conseguindo o cliente dele, nada mais justo se cobra uma taxa maior. Mas você vai estar ganhando mais dinheiro porque ele vai estar fazendo uma relação de periodicidade com esse cliente, onde ele vai voltar para fazer o procedimento novamente
repor o produto que está terminando e vender um produto novo. É aí que você vai ganhar dinheiro, é com a venda do produto. Uma terceira etapa, quando você tiver saber quais são os teus melhores micro franqueados, né, no atendimento ao cliente, procedimento de venda de produto, aí sim se convida esse cara para você ter um franqueado físico, porque você já sabe que o cara é bom. E aí você vai ter bases avançadas em todas as regiões do país. O bacana disso é o seguinte, alguns procedimentos não podem ser feitos na casa da pessoa. Então, o micro franqueado, pagando uma pequena taxa, vai poder usar essas bases avançadas para atender o cliente deles. Outra coisa, algumas aulas não podem ser online, tem que ser presencial. Então, você vai usar essas bases avançadas para poder dar o curso. E finalmente vai ser teu CD de distribuição do produto. Ao invés de você ter que distribuir o produto para todos os teus micro franqueados, você manda para esses centros de distribuição e daí o franqueado vai lá buscar o produto. Tá? Então, o que eu fiz? Ao invés de espalhar concorrente, eu espalhei parceiros. Outra coisa, fortifiquei a marca e, principalmente, criei uma forma dele vender um produto que praticamente ele não vendia nada e que é aí que ele vai ganhar dinheiro. Tá? O bacana do projeto, que eu sempre faço, é o acompanhamento do cliente. Eu sempre estou acompanhando o cliente para saber, porque às vezes tem ajustes, né? Ou às vezes estão criando coisas novas. Esse cliente me falou, Rony, eu criei agora o curso online e vi que a plataforma para o lançamento do curso também é um e-commerce, então eu já posso vender o produto por aí. Daí o que eu falei para ele? Olha, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o pessoal do Boticário. O pessoal do Boticário, inclusive é da comunidade também, um pouco mais de 10 anos atrás, criou a venda direta, que é porta em porta. Pessoas vendendo porta em porta como a Avon faz. Que hoje é responsável por mais de 50% da venda do Boticário, para vocês terem uma ideia. Só que para não concorrer com os franqueados das regiões que eles têm, eles colocaram embaixo do franqueado. Então, todos os micro franqueados, o pessoal de porta em porta, venda direta que a gente chama, ele fica embaixo do franqueado local. Então, ele compra desse franqueado local o produto para revender, ok? Só que o site do Boticário, o e-commerce do Boticário, ainda pertence ao Boticário. E agora eles estão com um projeto para começar a fazer com que cada região, cada franqueado de sua região seja responsável pela venda naquela região. Okay? Então, a divulgação e a distribuição dos produtos vendidos pela internet. Porém, né, para não competir também com o franqueado, porém, isso também continua fazendo que a venda online esteja competindo com a venda direta. Ou seja, se você comprar pela internet, você vai estar, o teu franqueado geral, o principal, está ganhando, mas o micro franqueado não está ganhando. Ele tem um concorrente direto que seria a venda online. Ok, o que eu falei para eles? Olha, o que vocês podem fazer é o seguinte. Na hora da entrega, você pode oferecer lá entrega rápida, entrega normal, retirada na loja, porque, claro, se o cara for até a loja, provavelmente ele vai acabar comprando mais, e entrega gratuita. O que é entrega gratuita? Entrega gratuita é a pessoa que comprou o produto marcar um horário com um dos franqueados, dos micro franqueados, que é venda direta, para que ele vá lá entregar o produto. Porque quando ele for entregar o produto, ele não vai só entregar o produto, ele vai mostrar como usar o produto, ele vai começar uma relação com esse cliente e vai vender sempre para esse cliente. E o que eu falei para o meu cliente, então? Olha, faça a mesma coisa. Faça com que o teu micro franqueado vá entregar o produto, porque daí ele vai começar a fazer o procedimento da sobrancelha e vai começar a vender sempre para esse cliente. Então, você usa o e-commerce como porta de entrada. Até porque muitas vezes a gente compra online por preço, não por valor. E dessa forma, com esse relacionamento, você vai começar a comprar por preço, por valor, e vai comprar sempre, não só uma vez. Ok? Outra coisa que ele falou o seguinte, Rony, eu estou pensando em pegar o curso de design de sobrancelha e tirar só a parte de rena e vender só a parte de rena por 10 ou 20 reais. O que você acha? Eu falei, acho que não. Você vende o curso
total por R$600, você vai vender um pedaço por 10, 20, você vai denegrir teu produto. Eu falei para ele, olha, espera que eu estou indo para o Canadá, para os Estados Unidos, e eu vou fazer uma pesquisa de uma coisa que eu estou pensando aqui para ver se existe, e daí eu volto com você. E daí, quando eu voltei, falei para ele, olha, o que você vai fazer é o seguinte, você vai vender a tinta de rena, e quando a pessoa abrir a embalagem, vai ter o código de acesso para ela assistir a parte de rena do curso. E no final da parte de rena, vai ter um voucher de desconto para daí ela assistir o curso total. Aí você agrega valor em vez de denegrir teu produto e foca na venda do produto físico, que é isso que eu quero que você ganhe dinheiro. Ok? Outra coisa, você tem que continuar criando conteúdos novos para as pessoas continuarem abrindo as embalagens e comprando teu produto, porque senão ele começa a comprar do concorrente. Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou com reposicionamento do produto, fator humano de relacionamento, e-commerce, marketplace, ponto de venda, venda direta e franquia. Ok? Vamos em frente. Bom, esse case, inclusive mais recente, no começo da pandemia, teve uma cliente que trabalha com eventos. Claro que a pandemia ela já começou a voltar com os eventos, mas ela ficou parada, né? Praticamente 2 anos aí. E logo que começou a pandemia, ela começou a criar um grupo de networking. E começou a dar muito certo o grupo. Né? No Brasil inteiro, até algumas pessoas de fora do Brasil. E as pessoas começaram a fazer, por ser de graça, fazer networking, fechar negócios. Inclusive eu, como estava dando palestras para eles, comecei a fechar clientes por causa do networking que ela criou. Porém, ela me contratou e falou, Rony, eu não ganho dinheiro. Todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está fechando as coisas, mas eu mesmo não consigo monetizar. Então, o que eu fiz? Eu apresentei para ela um outro cliente que faz gamificação. E a gente criou, o nome da empresa se chama Zoli Eventos, a gente criou o Mundo Zoli, onde cada um desses prédios as pessoas podem entrar virtualmente e lá dentro conseguir interagir. Por exemplo, né? Aqui tem a entrada, inclusive tem o avatar da fundadora. Aqui tem as palestras que as pessoas podem comprar. Então, ela vai estar ganhando dinheiro com as pessoas que querem dar os cursos e palestras. Eles pagam uma taxa e as pessoas pagam um ingresso para poder participar. Eles ganham uma porcentagem desse ingresso. Outra coisa que foi criada foi um shopping virtual, porque como muita gente tem produtos para vender, produto físico e virtual também, foi criado um shopping onde vai ter lojas e escritório, e as pessoas vão pagar para entrar também o aluguel desses espaços. Ok? Dá-me ali, ó. Com isso, eu consegui fazer com que as pessoas conseguissem enxergar por que elas tinham que pagar. Porque antes era só pessoas conversando, agora não. Elas entendem que tem um espaço específico para cada coisa e dessa forma ela conseguiu começar a cobrar os produtos e serviços também. Ok? Vamos lá, então, em frente. O que a gente trabalhou aqui? Reposicionamento de produto, fator humano de relacionamento, marketing e marketplace. Falando em reposicionamento de produto, eu vou mostrar para vocês agora outro case, tá? Inclusive de construção civil, e também, inclusive, da comunidade, lá de Curitiba, que é um prédio, tá? Para vocês entenderem, só vou pedir para o pessoal deixar no mudo, porque senão começa a vazar um pouco o som aqui. Depois a gente abre para conversar. Beleza. Então, o prédio ficava no centro da cidade, na frente da Universidade Federal do Paraná e do lado do Hospital de Clínica, tá? Que é um dos maiores hospitais que tem lá. Ponto super bom, né? Só que daí ele me chamou e falou o seguinte, Rony, em 6 meses a gente vendeu 3 apartamentos, a gente precisa vender mais 20 apartamentos.
Só que agora abriu um bar do lado. Os estudantes ficam enchendo a cara e vomitando o dia inteiro. Não vou mais vender nada. Daí eu fui lá visitar. E o que eu criei para ele para a solução? Vou mostrar para vocês aqui. Capital modelo do país, Curitiba é conhecida como cidade piloto. Escolhida para o lançamento de um empreendimento espetacular, o SB Building, com foco na locação da plataforma Airbnb, unidades de estúdios ou apartamentos de um dormitório, ainda com possibilidade de mudar para 2 dormitórios. Com a vantagem de unidades entregues totalmente decoradas e prontas para Airbnb. Empreendimento projetado com as facilidades e tecnologias da nova geração, assim como a escolha da localização no coração da cidade. Fácil acesso a restaurantes, cafés, universidades e o cenário cultural. Agende um horário e descubra este novo conceito de coexistência. Acesse sdbuilding.com.br. Então, o que eu fiz? Eu mudei o conceito de prédio para Airbnb. Eu cheguei lá no prédio, eram apartamentos de 36 metros quadrados. Eu falei, olha, não precisa ser feito para famílias. Podem ser feitos para Airbnb. Por quê? Não que ele fosse ele mesmo fazer Airbnb, mas para vender para pessoas que quisessem fazer Airbnb, tá? Então, assim, se a gente for pensar, a pessoa que faz Airbnb, ela não está preocupada que os caras estão vomitando e enchendo a cara todo dia, porque ele vai ficar 1, 2 dias só, tá? Outra coisa, eu observei 3 públicos. Primeiro, os médicos do HC. Muitos médicos não moram em Curitiba, então eles ficam alguns dias e vão embora. A ideia de oferecer para eles, por ser do lado, além de ser prático para eles, é interessante pelo seguinte: como fica vazio o apartamento, nos momentos que está vazio o apartamento, ele pode estar lucrando fazendo Airbnb. Segundo grupo que eu percebi foi os pais dos estudantes, porque além da Federal, tinha outras universidades ali perto. E o cálculo que eu fiz, que um aluguel durante 5 anos seria R$90 mil. Que o pai dos alunos ia gastar. O apartamento custa R$200 mil, custava R$200 mil. Então eu falei, olha, interessante para ele, porque ele investe esse valor, o filho fica lá durante 5 anos e depois ele começa a fazer Airbnb para retomar o investimento que ele fez. E por último, as próprias pessoas que investem em Airbnb, porque tem pessoas que compram apartamentos para fazer Airbnb e às vezes tem dificuldade porque alguns prédios não querem deixar as pessoas fazerem Airbnb. Tem brigas por causa disso. Além disso, seria interessante a pessoa investir no Airbnb, porque o cálculo que eu fiz é que se a pessoa comprasse um apartamento para alugar simplesmente, ele ia ganhar de R$1.000 a R$1.500 por mês. Se ele fizer Airbnb, ele ganha R$100 por dia, ou seja, ele vai chegar de R$2.500 a R$3.000. O investimento retorna muito mais rápido. E realmente ele conseguiu vender os outros apartamentos. Ok? Então, como que a gente trabalhou aqui? O reposicionamento de produto e ponto de venda. Vamos lá. Beleza, agora a gente vai para roteiro de vendas, que seria a negociação, a forma como você oferece o teu produto para o cliente, como você fala com o cliente, tá? O storytelling que eu vou contar para vocês agora também é nos Estados Unidos, só que nos anos 50. Um consultor mandou uma carta para o dono de uma rede de fast food falando, olha, eu tive uma ideia. Você pode oferecer um ovo extra no milkshake. Porque, claro, vai bater o ovo ali, vai sumir, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para você estar oferecendo um ovo extra, você pode cobrar $1 extra. E $1 naquela época era bastante dinheiro. E daí você me dá 10 cents por ovo que você vendeu a mais, por $1 que você ganha a mais. Beleza, o dono da rede respondeu para ele, gostei da ideia, a gente fecha negócio. Só que depois de um tempo ele ganhou uma outra carta do dono da rede dizendo, olha, ninguém quer um ovo extra no milkshake, ninguém aceita um ovo extra no milkshake. E o consultor respondeu para ele dizendo, vocês não estão sabendo perguntar direito. E o dono da rede, né, replicou dizendo, você quer vir aqui perguntar então? Ele falou, vou. Daí os dois juntos foram até uma das redes, uma das lojas da rede, e ficaram esperando o primeiro cliente pedir o milkshake. Quando o primeiro cliente pediu o milkshake, o dono da rede chegou para o cliente e falou assim,
você quer com ovo extra? E o cliente falou, não, obrigado. Ele se virou para o consultor e falou, olha, tá vendo? Ninguém quer um ovo extra. Daí o consultor falou, posso perguntar? Ele falou, fica à vontade. E quando o próximo cliente pediu o milkshake, o consultor chegou para o cliente e falou assim, você quer com ovo ou 2? O cliente respondeu, um só. Então, isso é vendas criativas, isso é roteiro de vendas. Ok? Bom, a gente vai trabalhar daí com gatilhos. Gatilho do comprometimento, gatilho da emoção, gatilho da autoridade, gatilho da escassez, antecipação, especificidade, razão, prova social, novidade e comunidade. Dentro do roteiro de vendas, a gente tem que utilizar vários gatilhos para poder conseguir convencer o cliente. Ok? Então, case para vocês. Essa empresa aqui é do Rio de Janeiro. Tá? Então, o proprietário me procurou, me contratou e falou o seguinte para mim, olha, até uns 2 anos atrás eu estava bem. E realmente eu fui pesquisar sobre a empresa, vi que é uma empresa idônea, que está mais de 20 anos no mercado, que está na 2ª geração, então estava falando com o filho do fundador. E eles ficam no Leblon, o escritório, mas eles têm a fábrica de janelas acústicas que eles têm, fica em Duque de Caxias. E aí ele falou para mim, olha, até uns 2 anos atrás ele estava bem, mas aí surgiu uns concorrentes no mercado e eu tive que abaixar o preço. Eu falei, não, cara, você se posicionou para o preço. Ele falou, é verdade. Se eu sou o primeiro a dar o orçamento, eu perco, porque os concorrentes vão lá e abaixam o preço, eu perco. Agora, se eu sou o último a dar o orçamento, eu abaixo o preço que eles deram para o cliente e consigo ganhar. E consigo fazer a venda. Eu falei, não, cara, vocês estão se posicionando, você e seus concorrentes estão se matando por causa de preço. Daqui a pouco vocês diminuem a qualidade do produto, porque não tem como, né, manter com preço baixo. E daqui a pouco vocês quebram. Ele falou, é isso mesmo. E ele falou para mim, olha, eu tenho 3 produtos, um é muito caro, praticamente não ofereço, e os outros 2, a diferença de preço entre o mais caro e o mais barato é bem pequena, exatamente para o cliente comprar o mais caro. Agora, se ele compra o mais barato, eu dou o mais caro para ele, porque o mais barato é ruim e eu vou me queimar no mercado. Eu falei, não, cara, o que você está fazendo? Você está enganando você mesmo? Essa história que vocês têm no Rio de Janeiro de balando mané é só perde-perde. Porque daí o cliente vai te esmagar para você pagar para trabalhar, e daí você vai dar um produto para ele que não vai tapar o som, que só vai estar iludindo o cliente. Eu falei, tem que ser como o sistema americano, tem que ser ganha-ganha. Okay? E daí eu contei para ele a história de uma dona de uma loja nos Estados Unidos que comprou um lote de semijoias e não conseguia vender o lote. Ela fazia promoção, baixava o preço e não vendia. Então, um dia ela precisou viajar e escreveu um bilhete para a gerente dela, vende pela metade do preço. E viajou. Na volta, quando ela chegou, ela perguntou para a gerente, falou, como que foi a venda das semijoias? Vendeu tudo. Não, pela metade do preço, né? Não, metade não, vendi pelo dobro. Falou, como o dobro? Escrevi 1-2, meio. Não, eu só vi o 2 ali e vendi pelo dobro. Sabe por que vendeu? Vendeu porque caro é bom. Se você vê bijuteria e tá barato, você vai achar que é uma porcaria. Agora, se você vê bijuteria e tá caro, você vai achar que é bom. Então, o que eu falei para o meu cliente? Cara, joga fora esse teu primeiro produto, que você não vai vender mesmo, e o segundo produto, você aumenta o preço para se distanciar dos seus concorrentes. O cliente queria saber, mas por que diário o preço desse cara é mais caro? Tá? E outra coisa que eu contei para ele foi o seguinte, uma cliente que me contratou, uma arquiteta, ela chegou para mim e falou, Rony, eu estou te contratando porque eu tinha certeza que eu ia fechar com o cliente um orçamento e não fechei. Eu falei, tá, me explica melhor. Ela falou, olha, esse cliente ele tem uma loja de joias e semijoias no centro da cidade. E ele alugou a loja do lado, está ampliando, reformando, e ele falou para mim que como ele está gastando muito dinheiro, para eu fazer um preço bom para ele. Eu fiz um preço muito bom para ele e ele não fechou comigo. Eu falei, olha, se você quiser... eu ajudo uma ONG, você pode ajudar também. Mas você não é a ONG. O teu preço é teu preço, você não tem que diminuir o teu preço. Todo cliente vai reclamar que não tem dinheiro. Mas ele tem dinheiro, senão ele não estava reformando e ampliando. Ele não fechou com você porque ele não viu valor agregado no teu serviço. Porque se ele tivesse visto, ele tinha pago o dobro. Ok? Daí ela falou para mim, olha, até
dei para ele como sugestão fazer marketing digital para conseguir mais clientes para a loja. Eu falei, olha, eu que sou publicitário, falar isso para ele, ok. Mas você que é arquiteta, você não tem que falar isso para ele. Só para você ter uma ideia, passa uma quantidade muito grande de clientes na frente da loja. Por que ele vai pagar alguém para arrancar alguém em casa se tem as pessoas passando na frente da loja dele? Se você tivesse falado para ele que você ia criar uma vitrine que atrai clientes para dentro da loja, aí sim você está agregando valor para o cliente. Outra coisa, quantas opções de preço você deu para ele? Ela falou, uma só. Eu falei, ó, uma só é sim ou não? Você tinha como fazer em 3 etapas? Ela falou, sim, podia ter feito o esboço do projeto, o projeto em si e o acompanhamento da obra. Eu falei, aí sim, porque daí você tem 3 opções, porque normalmente quando você vai fazer a negociação, você dá uma opção só, o cliente vai procurar mais 2 opções. Se você dá as 3 opções, provavelmente ele já vai fechar com você. Tá? Outra coisa, às vezes o cliente quer negociar, né? Quer pichinchar, ele vai falar assim, de repente, para você, olha, eu quero tudo pelo preço do primeiro, da primeira opção. Daí você vai falar para ele, eu não posso fazer tudo pelo preço do primeiro, mas se você me comprar a segunda opção, eu te dou um pedaço do terceiro. Aí você agrega valor para o teu cliente, mas aumenta o teu ticket médio, ok? Então eu cheguei para o meu cliente lá do Rio de Janeiro e falei para ele, olha, você tem que ter 3 opções. Agora, como a gente jogou fora a primeira, você só tem 2. Você teria como desenvolver um terceiro produto? Ele falou, não, é muito caro para desenvolver o terceiro produto. Eu falei, tá, mas me diz uma coisa, é perigoso ir no Rio de Janeiro mesmo? Ele falou, é perigoso, eu já tive que trocar 2 janelas para o tiro de bala. Eu falei, cara, e se você vender vidro à prova de balas, vai tapar o som? Ele falou, cara, daí que tapa mesmo, porque é um vidro super grosso, só que é muito caro. Eu falei, não, tudo bem. Talvez você nunca chegue a vender esse produto, mas vai te ajudar na negociação, porque você vai ter 3 opções, e também vai te ajudar no marketing criativo, porque quando você quando tiver um tiroteio no Rio de Janeiro, você pode aparecer na mídia dizendo que você tem vidro à prova de balas. Tá? E daí pedi para ele me explicar um pouco melhor, ele me falou o seguinte, olha, para cada tipo de som, cachorro latindo, trânsito, avião passando, tem um tipo de vidro diferente que a gente tem que usar. E para cada item que tem na janela, cada item que tem na janela tem um porquê dele estar na janela. Tem uma função ali para tapar o som. Falei, tá, e se fala isso para o teu cliente? Ele falou, não. Por que ele não fala para o cliente? Para vocês terem uma ideia, uma janela como essa custa R$17 mil. Normalmente, as pessoas que compram esse tipo de produto têm empregada doméstica. Então, quem atende eles na hora que eles vão fazer o teste de audímetro para saber a altura do som e medir o tamanho da janela para fazer o orçamento, é a empregada doméstica. O cliente só vai receber o orçamento, daí ele compara os preços e não tem como conversar. Ok. Então, o que eu falei para ele? Olha, o que você vai fazer? Quando o teu atendente atender o cliente no telefone e o cliente pedir o orçamento, ele não vai dar o orçamento. Ele vai falar, minha senhora, que tipo de som que está te incomodando? Porque daí, nesse momento, ele vai trocar preço por valor, porque ele vai estar resolvendo o problema da cliente. O cliente vai falar, porque o meu vizinho está, olha, provavelmente, para esse tipo de ruído, a gente vai ter que usar esse tipo de som, de vidro aqui. Mas, para a gente ter certeza, tem que mandar um dos nossos consultores fazer o teste de audímetro. Tá? E eu perguntei para eles, quanto que você cobraria para fazer o teste de audímetro? Ele falou, R$800. Daí eu falei para ele, então tá. Então, o teu atendente vai falar isso e vai falar, olha, para fazer essa visita, fazer o teste de audímetro, a gente cobra R$800. Mas se a senhora prometer que vai ser a senhora mesmo que vai atender a gente no horário marcado, eu vou te mandar um voucher de desconto para a senhora não precisar pagar nada. Vai marcar horário, vai mandar o voucher, no dia o cara vai chegar, vai se apresentar, vai falar, olha, agora a gente vai fazer o teste de audímetro. A senhora ganhou um voucher de desconto? Ganhei, posso ver? Posso. Nossa! A senhora ganhou um voucher de 100%. Na hora a pessoa vai achar que ganhou R$800. E ganhou mesmo, porque se ele fosse lá só para fazer isso sem fechar negócio, ele teria que estar cobrando esses R$800. Ok, vai fazer o teste de audímetro, vai pegar o iPad, vai mostrar uma apresentação curta, que a empresa tem mais de 20 anos no mercado, está na segunda geração, Duque de Caxias, e que o objetivo deles é tirar o ruído para não incomodar a pessoa, e tirando o estresse, a pessoa vai ganhar mais qualidade de vida. E eu falei para ele, olha, você vai continuar com o tablet, porque você vai mandar fazer um software em HTML, o pessoal que faz site sabe fazer esse tipo de software, onde você vai colocar as informações que você coletou e vai mostrar para o cliente, passo a passo, peça por peça,
que vai na janela, para que ele escolha o tipo de peça, para que ele personalize. E quando ele estiver escolhendo, vai somando, vai mostrando os valores e somando automaticamente. Daí, no final, quando chegar nos 17 mil reais, o cara vai entender por que é tão caro. E daí eu falei para ele, no final, você não vai dar desconto para ele. Você não vai mandar orçamento para ele, você vai fechar com o cara na hora. E não vai dar desconto para ele. Você vai dar 1 ano de garantia, 2 anos de garantia, mas não dá desconto para o cara, para ele entender que você está focado em preço, e não em valor, e não em preço. Quando eu terminei, o meu cliente ficou maluco. Ele falou, cara, agora que meus concorrentes não conseguem me pegar mesmo. Por quê? O que eu fiz com isso? Eu coloquei ele na frente do tomador de decisão, fiz com que ele conseguisse mostrar todo o valor do produto e, principalmente, não ficar brigando com o concorrente por causa do preço. Beleza? Então, vamos lá. Gatilho de comprometimento, gatilho da emoção, gatilho da autoridade, gatilho da escassez, gatilho da especificidade, gatilho da razão e gatilho da novidade. Tá? Foram todos esses gatilhos que a gente usou no seu roteiro. Esse case é inclusive também da comunidade lá de Curitiba, é uma senhora que tem como se fosse uma ONG, é uma startup que trabalha com causas sociais. Eles criaram um produto para ajudar na causa social, já vou explicar para vocês. E ela me chamou e falou, Rony, eu estou fazendo um curso para ONGs para apresentar o projeto para o terceiro setor de investimento, investidores do terceiro setor. E o primeiro lugar, depois que a gente terminar o curso e apresentar o pitch de negócios, né, o pitch de apresentação, vai ganhar um prêmio em dinheiro. E eu queria ganhar esse prêmio. Só que toda vez que a gente vai fazer o treinamento, eu fico lá atrás, tem umas 80 ONGs, eu fico lá atrás. Eu falei, então, tá, me apresenta, então. Daí, quando ela me apresentou, cara, estourava o tempo, não tinha nem pé na cabeça, ela tentava falar tudo. E, né, não funcionou. Então, o que eu falei para ela? Que quem fala tudo, não fala nada. Eu fiz o roteiro, entreguei para ela, ela treinou, no dia ela apresentou, como que ela apresentou? Ela falou, olha, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, já tenho filhos adultos, inclusive já tenho netos. E eu vou contar aqui para vocês por que essa vovozinha aqui não está fazendo tricô em casa. E daí ela falou, olha, uma amiga minha, quando tinha 15 anos, teve que amputar uma das pernas. E o pai levando a filha do hospital para casa, pegou a filha no colo e passou na frente de uma janela que estava aberta e veio uma lufada de vento. E ela sentiu uma sensação de liberdade. Então, por isso que a Pernas Porque Te Quero, que é o nome dessa ONG, faz corridas com corredores voluntários e crianças especiais, né, cadeirantes, para fazer uma brincadeira, como se fosse uma corrida, para ela sentir essa sensação de liberdade. Mas, para isso, eles precisam colocar uma terceira roda na frente do carrinho, para o carrinho ficar estável. E eles precisam de dinheiro para mandar produzir essa roda. E daí eu tinha pedido para ela pegar o depoimento de um pai que, desde que o filho nasceu com paralisia cerebral, ele parou de fazer atividades físicas, mas daí com o projeto ele voltou a correr nos parques com o filho dele, empurrando a cadeira de roda do filho. E foi isso que ela mostrou para eles. Vou mostrar para vocês aqui o depoimento.
Olha o sorriso desse cara. O que você achou, cara? Adorei. Ah, legal. E foi a última coisa que ela mostrou e ela terminou dizendo, é por isso que essa vovozinha aqui não está fazendo tricô em casa. E ela ganhou o prêmio. E ela falou para mim, Rony, eu ganhei prêmio por causa do teu roteiro. E provavelmente, porque outras ONGs não conseguiram apresentar da forma como ela apresentou. Tá? Então, essa é a importância do roteiro de vendas. O que a gente usou aqui? Gatilho da emoção, gatilho da prova social, gatilho da novidade e gatilho da comunidade. Ok? Outro case que eu vou contar para vocês agora é uma indústria de roupa para criança que também eles têm uma rede de lojas, inclusive em São Paulo, Curitiba e tal. E eles falaram para mim, os proprietários falaram, olha, a gente está com poucas vendas, então a primeira coisa que eu fiz foi visitar as lojas, né? Me passei para o cliente oculto, minha filha na época tinha 3 anos, e eu fui perguntar roupa para minha filha para ver como que eles atendiam. Depois, eu cheguei para os proprietários e falei o seguinte, olha, sabia que nenhuma das tuas vendedoras perguntou o nome da minha filha se ela ia para a escola? Eles falaram, mas por que para a escola? Falou, bom, se ela vai para a escola durante a semana, ela usa uniforme, só vai precisar de roupa para o final de semana. Agora, se ela não vai para a escola, ela vai precisar de roupa para o dia a dia. Eles falaram, nossa, a gente está 20 anos nesse negócio, a maioria dos nossos clientes manda o filho para a escola e a gente está fazendo roupa para o dia a dia. Eu falei, por isso que vocês não estão vendendo. Eu falei, outra coisa, como que vocês sabem que as vendedoras de vocês gostam de crianças? Eles falaram, não, a gente sabe porque a gente pergunta. Eu falei, cara, não adianta perguntar, ninguém vai falar eu não gosto de criança. Você sabe que a vendedora gosta de criança quando a criança entra na loja, a vendedora abaixa e fica olhando no olho da criança e fala com a criança de olho a olho. Aí que você sabe que a vendedora gosta de criança. E outra coisa, na última loja eu fui com a minha mãe e a minha filha. Então estava a avó e a neta. A minha mãe comentou que a gente está indo para o Canadá, a mulher não aproveitou a informação para oferecer roupa de inverno. E a minha mãe gostou de uma das roupas e a mulher não ofereceu para vestir na criança. Você acha que tá com a avó, tá com a neta, veste a neta, você acha que tira? Não tira, vende. Ou seja, os teus vendedores estão focados no produto e não no cliente. Então, no caso deles, para vocês terem uma ideia, o roteiro de vendas que eu fiz quando o cliente entrava sozinho na loja era diferente de quando o cliente entrava com a criança na loja. Ok? Finalmente, a gente vai para o marketing criativo, tá? Que é a divulgação, que é que geralmente as pessoas já vão direto, elas pulam as etapas. Por isso que muitas vezes elas não vendem. Ou às vezes, quando o cliente vai na loja, não consegue fechar. O produto não está bem posicionado, não é o público certo, não sabe negociar com o cliente, enfim. Então, o storytelling do Vendas Criativa é o seguinte, tinha um publicitário passeando pelas ruas de Paris, encontrou um cego pedindo esmola. Ele olhou na boina do cego e viu que tinha bem poucas moedas, pegou e enfiou a mão no bolso, mas não achou nenhuma moeda, mas achou uma caneta. Ele pegou a plaquinha do cego, virou do outro lado, escreveu alguma coisa, né? Porque estava escrito só, me ajude, sou cego. Ele pegou a plaquinha do cego, escreveu alguma coisa, pôs ali e foi embora. Na volta, ele passou pelo cego novamente e deu uma olhada na boina e estava cheio de dinheiro. E daí o cego sentiu o cheiro da colônia publicitária e perguntou para ele, foi o senhor que passou aqui hoje de manhã? Ele falou, fui eu mesmo. O que o senhor escreveu para as pessoas ficarem tão caridosas comigo hoje? Ele falou, não escrevi nada diferente do que você já tinha escrito, só de uma maneira diferente. Ele escreveu, hoje é primavera em Paris e eu não posso ver as flores. Então, isso é marketing criativo. Tá? Então, marketing criativo a gente vai trabalhar com CRM, que eu já vou comentar daqui a pouco, comunidade virtual, networking, marketing pessoal, storytelling, tudo.
showroom, assessoria de imprensa, buzz e relações públicas. Ok? Bom, o case que eu vou contar para vocês é de uma indústria de algemas. Alguém consegue chutar o que eu fiz aqui para essa empresa? Vamos ver se alguém levanta a mão aqui. Ninguém se habilita. Então, vamos lá. O pessoal às vezes fala para mim, você vendeu para sex shop. Podia ter vendido para sex shop, não tem problema nenhum. Mas por que eu não vendi para sex shop? Porque a algema que esse cara produz, essa indústria produz, é de aço inoxidável, é super resistente e cara. E no sex shop as pessoas podem ser até de plástico, não precisa ser real o negócio. As pessoas não vão pagar uma fortuna para ficar brincando. Ou seja, não vai vender para sex shop. Mesmo nas lojas especializadas, ele falou o seguinte, olha, Rony, apesar do meu concorrente ter uma algema mais frágil e enferrujar, é algemas também. E chega no concorrente chinês, e chega no preço final da loja por R$ 95. A minha chega na loja por 125, quer dizer, vai sair por 220. O cara olha 95, olha 220 e não vai levar a minha. Ou seja, 100% do que ele vende é licitação, polícia e carceragem. Só que qual que é o problema de vender para polícia e carceragem? O problema é o seguinte, às vezes não tem licitação. Ele falou, eu já fiquei 4 meses parado pagando meu pessoal para ficar em casa porque não tinha licitação. Beleza. O que eu fiz para esse cara, então? Vamos lá. Eu falei para ele, você já ouviu falar do prêmio Michelin? O prêmio Michelin premia os melhores restaurantes do mundo com 1, 2 ou 3 estrelas. Como que surgiu o prêmio Michelin? Surgiu porque no começo do século passado as pessoas não tinham internet. Então, quando elas pegavam estradas, elas não sabiam o que encontrar pela frente. E daí o Michelin, que é pneu, ele lançou o guia Michelin para as pessoas, incentivar as pessoas a viajar mais, a rodar mais, gastar mais pneu. E daí as pessoas usavam o guia para ir testando os restaurantes. Só que daí surgiu a internet, não precisa mais do guia. Né? Só para vocês terem uma comparação, seria o guia 4 Rosas aqui no Brasil. Né? Aí surgiu a internet, não precisa mais do guia, mas o prêmio continuou. Porque os restaurantes querem continuar recebendo o prêmio, um prêmio tradicional. Eu falei para ele, cara, o nome da tua empresa se chama Algemas Brasil. Vamos criar o prêmio Algemas Brasil. Vai premiar o melhor juiz, o melhor promotor de justiça, o melhor policial, o melhor delegado. Toda vez que tiver alguma notícia na mídia de que fulano foi herói porque fez isso, fez aquilo, você vai lá e premia a pessoa. Tá? Outra coisa, você não vai premiar só essas pessoas, vai premiar também os vendedores das lojas especializadas, porque eles vão estar ganhando o mesmo prêmio que o fulano, ciclano e beltrano ganharam. Então, vai incentivar eles a vender. A marca vai ficar mais forte, porque vai ter uma propaganda natural do produto. E quando o cliente chegar na loja, o vendedor vai falar, olha, essa algema é mais cara porque ela é Algemas Brasil, porque tem uma marca por trás. Então, como que ele mas como que ele vai conseguir impactar os agentes, que se a gente for pensar, vai continuar sendo a melhor forma de venda para ele, a licitação? Como que ele vai impactar os agentes de licitação com o prêmio? Porque se a gente for pensar, eu não posso dar o prêmio para o agente de licitação, porque primeiro que ele não é conhecido, depois é contra a lei ficar dando prêmio para agente de licitação. Ele não pode premiar, mas ele pode convidar o agente de licitação para ser um dos juízes que vai eleger os melhores juízes, os melhores, as pessoas que vão ganhar o prêmio. Mesmo que o agente de licitação não aceite participar, só o fato da gente estar convidando ele já vai impactar positivamente para eles usarem a empresa para licitação. Tá? E como que as pessoas que quiserem comprar pela internet vai ser impactado? Para você poder votar nas pessoas que estão concorrendo pelo prêmio, você tem que entrar no site deles. No site deles vai ter a oferta dos produtos.
Então, o que que eu fiz? O que que ele vai gastar, né? Ele vai gastar comprando troféu para entregar para as pessoas, né? As pessoas vão postar as fotos na internet e daí sim contratar a marca digital e assessoria de imprensa para informar o prêmio. Então, você veja, com uma ideia criativa, vai conseguir fazer com baixo custo uma forma do cara conseguir divulgar. Ok? O que a gente usou aqui? CRM, comunidade virtual, networking, marketing pessoal, storytelling, assessoria de imprensa, buzz e relações públicas. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, que às vezes eu faço para alguns clientes a arte para anúncio, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Essa aqui tá. Essa aqui sumiu, mas essa aqui é da Algemas Brasil, para vocês terem uma ideia. Ok. Bom, outro case que vou contar para vocês. Tá aqui, ó. Esse é das janelas acústicas, para vocês terem uma ideia. Uma startup de inovação me procurou e falou o seguinte: olha, Rony, a gente virou uma startup que faz acompanhamento de obra usando drone e a gente transforma a imagem do prédio em 3D. Pô, falei, bom, bem legal. Daí a gente contratou uma empresa de marketing digital. No primeiro mês a gente gastou R$2.500, não teve nenhum retorno, a gente parou. Falei, olha, tem muitas empresas de marketing digital que elas vendem foguete e sutiã do mesmo jeito. Facebook, Instagram e Google. Se você tivesse pego 25 notas de R$100, colocado em 25 envelopes e mandado para 25 donos de consultora na cidade, dizendo: eu sei que teu tempo é caro, estou te dando esse dinheiro para você me receber, pelo menos uns 5 de ter recebido. Agora, você já viu o dono de consultora entrar no Facebook? Os caras não têm nem tempo de entrar no Facebook. Não. Vou contar agora para vocês, eu lembro que eu falei isso, que eu vou contar um pouco sobre a minha empresa, a startup, sobre o produto de entrada e retenção de cliente. Tá? Bom, a Just Ads, antes era Just Propaganda, quando era agência de propaganda, depois eu criei a Just Ads, que era usando templates americanos. Isso foi em 2011 que eu lancei o projeto. Então, a gente fazia sites, vídeos, logos, a gente continua fazendo. E vídeo com banco de cena americano. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui do que a gente fazia e faz aí. Vídeo personalizado, que a gente chama. Né? Opa. Chegou o Forte Six Energy, o energético da lata que vai te dar aquela força. E o que vem vindo da lata? Ingredientes de alta qualidade que ajudam a melhorar a concentração e aceleram o seu metabolismo para aumentar sua energia. O sabor é incrível e vai lhe conquistar desde a primeira lata. Faça parte do nosso clube. Seja um embaixador da marca e vire acionista da empresa. Com o tempo, você vira um sócio da empresa apenas com o seu bolsinho. A cada pedido online, você acumula pontos que serão trocados por ações da nossa empresa na Bolsa de Valores. Seja um ponto de vendas Forte Six Club. Aumente as vendas no seu estabelecimento ao receber nossos consumidores, fazendo parte da nossa rede de distribuição integrada. Experimente, peça o seu. Acesse fortesix.club e saiba muito mais. Então, para vocês terem uma ideia, uma produtora vai cobrar muito caro para poder fazer um vídeo como esse, porque, claro, tem ator, figurante, cameraman, né? Para você tirar do estúdio, só tirar para fazer uma gravação, por exemplo, da tua fachada, eles vão acabar cobrando uns R$15.000. Tá? Esse produto aqui sai por R$3.000, para vocês terem uma ideia. Então, é uma inovação. Porém, qual que era o problema que eu tinha com a startup, antes de vir para Israel? O problema é que não escala, tem que fazer um a um. Né? Tem que fazer um vídeo para cada cliente. Só que daí, a gente criou um projeto, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de vídeo para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar do projeto. Esta é uma mensagem a todas as mulheres. Estamos aqui para falar do seu bem-estar. Sabemos quanto é corrido para você, mas um pouquinho de pausa agora pode prolongar muito a sua vida. Observe qualquer alteração nas mamas e faça os exames de prevenção do câncer de mama.
um toque que pode salvar a sua vida. Nossa homenagem ao Outubro Rosa. Beleza. Então, o que acontece? Deixa eu pause aqui. Deixa eu voltar aqui mais fácil. O que a gente fez? A gente começou a criar vídeos temáticos, comemorativos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, enfim. E também vídeos setoriais, que a gente chama. Escritório de Contabilidade, Clínica de Psicologia, Oficina Mecânica, onde a gente vende cada vídeo desse por R$100 e a gente coloca logo da empresa no vídeo. Claro que isso começou a ter uma escala maior. Só que a gente desenvolveu agora um software, por isso que eu cheguei agora em Israel para lançar esse produto primeiro para o Brasil, dando certo, a gente pode lançar para outros países, né? Porque por enquanto é só em português, com temas mais voltados para o Brasil. Então, a pessoa vai pagar uma assinatura. Para vocês terem uma ideia, agora eu fiz um teste onde, em vez de vender cada vídeo por R$100, eu vendi o de Dia do Cliente, Outubro Rosa e Dia da Criança por R$100. Claro que o pessoal gostou mais ainda, porque você agrega mais valor, um valor menor. E agora, daí a ideia é lançar o aplicativo e a plataforma, onde a pessoa escolhe os vídeos que ela quer, deixa programado, a logo já é colocada automaticamente, então o cliente mesmo pode escolher a logo que quiser colocar ali, e ele automaticamente já vai para as redes sociais do cliente, ele já consegue mandar por WhatsApp, enfim. Então, essa é a ideia do projeto. Mas por que eu falo para vocês sobre produto de entrada e retenção de clientes? Explicando aqui meu produto. Porque os meus clientes usam esse produto para retenção de cliente. Porque se você entrar em contato com o cliente só na hora que você quer vender, é muito difícil. Agora, se você está toda semana, todo mês ali entrando em contato com o cliente, dando parabéns para ele por ser Dia dos Pais ou Páscoa, enfim, você vai fazendo uma relação com esse cliente. Tá? Então, você retém esse cliente porque ele sempre vai continuar com você. E produto de entrada, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a vender esses vídeos de R$100, começou a surgir mais clientes que depois começaram a comprar vídeos personalizados e até um cliente que comprou, para vocês terem ideia, alguns clientes que compraram um vídeo de R$100 e me contrataram para minha consultoria. Então, você tem que tentar descobrir como fazer produtos de entrada para você. Tá? A gente já vai conversar isso daí no pós-intervalo. E agora, para vocês terem uma ideia também de produto de entrada, voltando agora no começo sobre a psicóloga, teve uma psicóloga que me contratou e falou: Rony, eu faço um pacote de 10 vídeos, 10 sessões de 1 hora por R$3.000. E agora com a pandemia, para mim está mais difícil de fechar, eu tentei oferecer por R$2.500 e não, mesmo assim não vende. Eu falei: olha, a ideia não é abaixar o preço, já vou explicar para vocês sobre abaixar o preço. Mas vamos criar um produto de entrada. Então, a gente criou lá como ter uma mente positiva, pacote de 3 sessões por 150, porque 150 dá R$450. Então, se a gente for ver, 1 hora sai por R$300. Depois que ele passou isso, ele pode chegar depois que ele fez essas sessões, se a pessoa gostar, ela pode oferecer: olha, vamos fechar o pacote de 10 horas, porque daí eu posso te fechar com você em vez de R$3.000, por R$2.500, porque você já me pagou 450. Então, você não está dando desconto, você está dando 3 sessões a mais de meia hora para fechar a mesma coisa. Só que o cliente ele conseguiu pagar você antes, para experimentar você antes, para daí decidir se ele vai fechar o pacote de 10 horas com você. Tá? Falando sobre esse negócio de dar desconto ao invés de agregar valor, teve uma outra consultoria que eu fiz, que uma coach me contratou e falou: Rony, eu dou palestra também, faço consultoria de coach. E eu tinha oferecido para uma empresa para dar uma palestra por R$1.200. Só que o cara falou para mim: olha, não é que eu quero denegrir teu produto, mas é que a gente está meio apertado, e acabei fechando com ele por R$700. Daí eu falei para ela: olha, me diz uma coisa, para quantas pessoas você deu a palestra? Ela falou: 20 pessoas. Eu falei: bom, se ele te
se ele tivesse levado o pessoal dele para comer pizza, ele tinha gasto mais. Daí que caiu a ficha dela, que ela tinha cobrado muito barato. No final da sessão, eu cheguei para ela e falei, tá, eu quero te contratar para você fazer. Daí eu falei para ela, olha, aumenta o preço para 1.500 para ficar longe de R$ 1.000, senão o cara abaixa para R$ 1.000. Ou até menos, como foi o caso. Daí ela aumentou para 1.000, né? Então, vamos fechar 1.500. Beleza. Daí eu falei para ela, olha, então é o seguinte, eu quero uma palestra tua, quantos que você me cobra? Ela falou para mim, R$ 1.500. Eu falei, se faz por R$ 1.000? Ela falou, não, por R$ 1.000 você pode levar teu pessoal para comer pizza. Então, ela conseguiu entender como negociar, tá? Outra coisa que eu falo sobre preço, dar desconto para cliente é o seguinte. Imagina a seguinte situação, tá um casal de namorados e passa uma moça bonita na frente da mesa e o cara olha para a moça, né? Vira o rosto. O que a namorada do cara vai pensar? Ela vai pensar, cara, esse cara vai me dar dor de cabeça. Então, por que quando o cliente te pede desconto, você acha que vai ser um bom cliente? Cara, vai ser o pior cliente de todos, vai ter que fazer pagar para trabalhar. Vai ter que fazer refazer 1.000 vezes o trabalho, entregar 1.000 vezes a mesma coisa. Então, assim, não dê desconto, agregue valor. Se o cliente não conseguir entender isso, não é cliente para você. Oferece para o teu concorrente. Ok? Bom, o que é o CRM, que é Customer Relationship Management? É o gerenciamento do relacionamento do cliente. Tá? Vou contar agora para vocês aqui um artigo. Tá? Então, a cliente entra na loja, a vendedora chega para a cliente e chama ela pelo nome e pergunta se a blusa rosa que ela comprou há 3 meses atrás fez sucesso. A cliente se assusta com a memória da vendedora, né? E escolhe alguns biquínis, gosta, da vendedora leva ela até o provador, ela prova, fica feliz. Na hora de vender, eu pergunto para ela se ela quer pagar em 6 vezes no cartão, ela fala que sim, e depois a vendedora acompanha o cliente até a porta. Perfeito. Mas como que eles fizeram isso? Na hora que a pessoa vai entrar, quando a pessoa compra roupa, já tem esses smart, como se fosse um smart chip, só que é na etiqueta da roupa. Então, automaticamente ele já sabe quem está entrando na loja. E uma pessoa em off passa para a vendedora que tem um ponto no ouvido a informação do nome da cliente e qual foi o último produto que ela comprou, que é a blusa rosa. Okay? E daí a vendedora leva até a cliente, que é um pouco fofinha ali, para um provador que tem os espelhos para distorção de imagem. E também eles ajustam a luz para a pessoa parecer que não tem estrias nem celulite. Coloca uma música aqui porque daí eles conseguem pelo cartão de crédito qual que é o tipo de compra que ela faz, o tipo de música que ela gosta. E na hora dela fazer o pagamento, o supervisor que está lá por trás consegue informar a caixa qual a forma de pagamento que essa cliente normalmente faz em 6 vezes. Beleza? Detalhe, esse artigo eu escrevi há 15 anos atrás. Hoje em dia, com um smartwatch, inteligência artificial e reconhecimento facial, não precisa mais de nada. Você vai falar para mim, tudo bem, Rony, mas é muita tecnologia para o meu caso. Então, eu vou contar um outro case para você que um amigo meu me contou. Ele falou que uns anos atrás ele estava em Campinas e foi até um posto de gasolina. E daí ele viu que tinha uma Brasília azul bem conservada. Ele falou, nossa, que conservada essa Brasília azul, né? Daí o frentista falou, é do dono do posto de gasolina, mas ele não está aí agora. E daí, 4 meses depois, ele voltou. E o frentista falou para ele, ô, seu Wagner, o dono do posto do posto está aí, se você quiser perguntar para ele da Brasília Azul, né? Ele falou, cara, como que você lembra do meu nome que você é da Brasília Azul, né? Desde que o vendedor começou a rir, o frentista começou a rir e falou, pergunta para o dono do posto que ele te explica. Ele foi lá falar com o dono do posto, né? Falou, cara, como que o cara me lembrou tal? Ele falou, olha, meu pai me deixou 2 coisas, um posto de gasolina e pilhas de adesivo. Ele tinha um quarto só cheio de adesivo. Ele chegou no carro do meu amigo, abriu a portinha ali onde tem a gasolina, estava um bilhete, né, uma etiqueta. Senhor Wagner gostou da Brasília Azul. Então, vocês veem como às vezes coisas simples podem ajudar você a fazer
o CRM, né, que eu chamo, que é o relacionamento com o cliente. Para finalizar aqui, antes do nosso intervalo, para a gente conversar, eu vou mostrar o que eu chamo de case mágico. Tem uma empresa que faz desenvolvimento de softwares, o cara abriu empresa, e ele me procurou e falou o seguinte: olha, desde que eu abri a empresa, eu não consegui fechar nada até agora. Eu vou visitar os clientes, mas não consigo fechar. Eu falei: olha, no teu caso especificamente, você trabalha com um produto virtual, então talvez fosse interessante você oferecer online. Só que tem alguns produtos que são mais caros que realmente você tem que fazer visita para o cliente. Só que eu tinha visto que o cara era mágico nas horas vagas. Eu vi o perfil dele no Facebook e vi que ele fazia mágica para criança. Eu falei: cara, como que você entrega o teu cartão? Ele falou: entrega o meu cartão. Eu falei: você sabe fazer truque com cartas? Eu falei: sei. Você saberia fazer um truque com cartão na hora de entregar o cartão? Ele falou: cara, nunca pensei nisso. Ele fez o truque e me mandou. Vou mostrar aqui para vocês. E só por causa disso ele fechou vários negócios, porque mudou completamente a abordagem. Ele falou que uma vez o dono da empresa chamou todos os funcionários para ele fazer a mágica com todo mundo. Porque muda completamente a forma com que as pessoas veem ele. Tá? E o diferencial dele é exatamente esse, ser mágico. Então a pergunta que eu faço para vocês é: qual que é o seu diferencial do Batman? Ok? Muito obrigado. Pessoal, vou fazer um intervalo agora de uns 5 minutos, eu vou deixar rodando um depoimento de cliente, daí a gente vai abrir para conversar, beleza? Vamos lá. Meu nome é Daniela Moraes, eu sou arquiteta, eu tenho escritório agora há 6 anos e a gente trabalha, na maior parte, em arquitetura de interior. Na verdade, eu cheguei até a Rony por indicação já, né? Foram as sócias proprietárias da P+, que é uma consultoria financeira. Então, no momento, eu estava procurando me organizar melhor dentro da empresa, né? Deixando de uma forma mais profissional mesmo, a parte do financeiro. E aí, eu contratei a assessoria delas, elas falaram que tinham contratado o Rony, que ele tinha sido muito bom para elas, no sentido de primeiro contato com o cliente, como conseguir converter mais prospecção em cliente fechado. E aí eu achei que seria interessante fazer um papo com ele. É muito legal, as nossas reuniões duravam horas, assim. E o que eu acho muito legal do Rony é que ele não é egoísta com o conhecimento dele, né? Então, ele gosta de falar do que ele domina, e ele te dá exemplos, e ele quer te envolver naquilo. Ele já compartilhou tanta história e tanto conhecimento comigo, que eu já consegui, desde o primeiro dia, assim, colocar coisas em prática. Então, pegar exemplos que ele me passava, porque ele gosta muito de exemplificar, né? De passar cases de coisas que ele faz, como ele trabalha. Então, só de ouvir as histórias que ele contava de outras empresas, eu já conseguia aprender muito e conseguia aplicar na minha. Isso que eu achei muito legal. Quando eu tive contato com o Rony, foi justamente que eu estava procurando levar a empresa para um patamar mais profissional. Eu comecei o escritório muito pequeno, só eu, né, arquiteta, e eu queria poder enxergar o futuro da empresa em 5, 10, 15 anos, mais estruturado, que todos os meus clientes recebessem o mesmo padrão de atendimento, de qualidade, e ser reconhecida por isso. Esse desenvolvimento de marca, assim, que pudesse saber que quem ouvisse falar da minha empresa no futuro pudesse vincular isso com uma qualidade, um padrão diferente. Então, era isso que eu queria com o Rony. Entender melhor como que eu poderia, desde a primeira conversa com o prospecto, com o futuro cliente, já imprimir essa excelência, essa qualidade que eu queria passar para eles até o final do processo, né? Para entrega na hora. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Rony, ele me perguntou de prospectos, né? Quantos prospectos eu conseguia
realmente converter em clientes. Eu não tinha muito parâmetro de como eu conseguia converter os meus prospectos em clientes. Eu não sabia quantos eu realmente convertia, quanto que eu precisava prospectar, como que eu precisava encontrar esses meus futuros clientes para ter uma demanda o ano todo e que atendesse as minhas metas, né? Então, depois das primeiras conversas com o Rony, eu já consegui entender um pouquinho melhor como podia ajustar essa parte de conversa inicial, passar confiança para o cliente, qual era o caminho que eu podia seguir na hora que enviava uma proposta, mostrar a proposta, não enviar só um valor único, mas sim eu consegui destrinchar o projeto em etapas diferentes para quem quisesse contratar parte do projeto ter essa possibilidade também, que foi uma coisa que eu comentei com ele, inclusive, semana passada. Agora que tem esse parâmetro, eu consegui crescer muito a taxa dos meus clientes que realmente acabam fechando comigo em relação ao que era antes de ter conversado com ele, né, de ter contratado ele. Então, ter essa garantia de que eu vou ter uma boa conversa com o cliente, que eu vou conseguir passar para ele o que ele precisa e a gente conseguir fechar negócio. Eu acho que era algo em torno a cada 4 prospectos eu fechava um, e eu tô a cada 2 prospectos eu fecho um agora. Então, eu converso com 2 prospecções e um eu tenho certeza de que eu vou fechar. Isso é muito bom. Sentar e conversar com ele eram sacadas geniais, assim. Então, o Rony fala, mas por que você não fez a proposta trinchada? As pessoas gostam de ver valores diferentes, as pessoas gostam de ver que uma das opções vai entrar no bolso delas. Então, se não puder fechar o projeto completo contigo, pelo menos fecha o conceito, ou fecha o conceito e executivo, mas aí a obra que você escolhe, se ela faz em toca, se ela faz nesse momento contigo, se ela espera a obra começar a ter que pagar, para contratar essa etapa. Então, eu achei muito legal isso. Eu antes passava um valor só no final, que ficava pesado para a maioria dos clientes, né? E meio assustador, intimida um pouco. É isso, X, pronto, acabou. E ele falou, não, as pessoas gostam de entender que tem possibilidades diferentes, que elas têm a escolha. E depois que eu fiz isso, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque as minhas propostas são feitas exclusivamente para cada cliente, né? Eu não faço nada padronizado para o metro quadrado, tipologia, eu faço bem específico de acordo com a demanda. E aí, quando eu vi uma coisa que é feita para ela e que de alguma forma consegue atender a realidade dela, porque eu coloco formas diferentes de pagamento e etapas diferentes que ela pode contratar, ela se sente realmente mais acolhida, né? Então, foi feito para ela e ela sabe que de alguma forma ela consegue encaixar no orçamento dela. E pensar em possibilidades que o cliente não conseguia enxergar inicialmente. E aí, na hora que a gente está desenvolvendo o projeto, a obra já, né, e enxergar aquilo acontecendo, é muito legal. E acho que agora, depois desse ano que a gente teve tanto tempo dentro de casa, né, dentro dos espaços, assim, as pessoas também valorizaram um pouco mais, né, os usos que a gente dá para nossa casa, como a gente relaciona com ela. Então, tá bem legal nesse sentido. Então, pro Rony, eu queria agradecer. Foi muito legal todas as vezes que a gente conversou, sentou, trocou experiência. E, com certeza, o trabalho dele influenciou muito a forma que eu trabalho hoje em dia. E obrigada por não ser egoísta com o seu conhecimento, em compartilhar, em sempre se interessar pelo assunto que está sendo discutido no momento, querer entender melhor, querer falar mais daquilo. Então, isso sempre foi muito bacana, a gente sempre teve conversas ótimas que me abriram perspectivas novas, assim. Então, por isso, agradeço. Ok, deixa eu descompartilhar aqui. Vamos lá? Pessoal, vamos abrir então agora para conversar.
que eu queria saber é se alguém quer se voluntariar para a gente trocar alguma ideia de vendas criativas, evidentemente, né? Trocar algumas dicas e até as pessoas podem conversar junto sobre a ideia que eu vou estar conversando daí com esse empresário. Deixa eu ver se alguém está levantando a mão aqui. Não se acanhem. A ideia realmente agora é trocar algumas ideias. Rony, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Sobre cursos online. Né? Muita gente tem vontade de fazer um curso online. Uhum. E a minha pergunta é com relação àquele problema do ovo e da galinha. Uhum. O que você faz? Você primeiro tenta criar uma audiência, tipo, você tenta ser uma espécie de influenciador e ter muitos seguidores, para depois você fazer um curso online. Uhum. Você primeiro monta o curso, e aí aos poucos tenta aumentar seu número de seguidores. O que você acha dessa questão? Tá, eu vou falar duas coisas. Uma é a corrida ao ouro. Você lembra a corrida do ouro no Velho Oeste? Como que era? Era o seguinte: os primeiros que foram atrás de ouro se deram bem, ficaram milionários. Os outros que foram atrás só acharam um buraco, né? Que já tinham devastado tudo. Antes da pandemia, o pessoal ganhava grana, claro, não todo mundo, mas o pessoal conseguia ganhar bastante dinheiro com isso. Virou uma febre, e isso tão grande com a pandemia, que muita gente queria fazer isso. Primeiro que, sim, ficou muito caras as redes sociais, ficaram extremamente caras, porque é igual você valor, quanto mais você procura, mais caro fica. E as pessoas já estão aqui com cursos virtuais, né? Tem, inclusive, no meu caso, por exemplo, eu, nessa época, durante a pandemia, como eu cobrava para fazer palestras e workshops, eu não fiquei muito concorrendo, não, porque o pessoal dava tudo de graça, né? A ideia não era essa. A ideia é realmente você poder cobrar, porque eu sou palestrante há mais de 15 anos. O que eu vejo nesse ponto que você me perguntou? É bem isso da uva e da galinha. Só que eu acho que o primeiro é eu ter um diferencial muito grande para valer a pena as pessoas se inscreverem no teu curso, independente se você é conhecido ou não. Então, assim, o que você faz de diferente que os outros não fazem? Por exemplo, no meu caso, especificamente, enquanto eu não lançar os 100 cases para descrever livro, depois lançar toda a metodologia, porque, como eu falei para vocês, estou com um pouco mais de 70 cases. Eu prefiro não lançar o negócio porque eu quero ter o negócio bem formatado. Então, assim, ganha esse dinheiro fazendo curso online, ganha esse dinheiro, mas não da forma como era. E, claro, é todo aquele trabalho, né? Como é que você vai fazer para fazer com que as pessoas se engajem, sendo que hoje ficou muito caro e tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, no teu caso, vamos pensar no teu caso. O teu diferencial é que você não deixa de ser brasileiro, se a gente for pensar, porque você nasceu no Brasil, mas você hoje é mais israelense do que brasileiro, né? Você fala português, mas por dentro você é israelense, né? Se a gente for ver. Então, assim, por que eu entrei em contato com você? Porque eu sei que você sabe muito mais de Israel, 1000 vezes mais do que eu. Então, talvez seja esse o teu diferencial se você quiser lançar alguma coisa nesse sentido. Agora, talvez o teu networking, que você é forte, seja mais importante do que as redes sociais. Tem que saber como você vai utilizar isso, tá? Era isso que você queria saber, mais ou menos? Sim, obrigado. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. É Lorenzo, né? Sim, sou eu. Pode falar. Bom, partindo da pergunta do Jaime, eu estou nessa situação, já tem mais ou menos alguns anos que eu trabalho com cursos para equipes, para empresas. Aí, de um ano para cá, exatamente por esse movimento de ter vindo para Israel, e eu tinha um programa de liderança na Escola Nacional de Administração Pública, que era semi-presencial. Aí, quando eu vim para cá, eu montei um esquema virtual e pensei, poxa, vou oferecer diretamente para as pessoas. E comecei a trabalhar nessa questão do marketing de conteúdo, né? Então, fazendo podcasts, fazendo conteúdo nas redes e tal, e esbarrei exatamente nesse ponto, né? Na dificuldade da distribuição.
Fiz alguma coisa de tráfego pago também para poder multiplicar, mas a minha mensagem, que eu trabalho eu treino pessoas que se desenvolveram sua carreira em empresas tradicionais a se habilitar a trabalhar de forma remota e serem produtivos nas plataformas digitais. E eu treino equipes há muitos anos fazendo isso, quer dizer, criando, né, equipes de alto desempenho, né, desenvolvendo equipes de alto desempenho no trabalho remoto com a apropriação inteligente dessas plataformas. E o que acontece? Quando eu consigo chegar até as pessoas, né, e me apresentar, isso gera um valor, gera alguma venda, mas o volume é muito pequeno. Aí o que aconteceu? Com esse trabalho que eu fiz, eu voltei, né, eu fiquei 1 ano tentando trabalhar para as pessoas, aí rapidamente eu voltei e agora estou com 2 oportunidades de novo na área business to business, quer dizer, de trabalhar com empresas para empresas, e eu fico pensando como dar continuidade, porque eu acho que tem um potencial grande, porque eu faço pesquisa sobre isso. As pessoas estão com burnout, as pessoas não estão sabendo trabalhar online, as pessoas estão agora, tem todos esses movimentos da geração Z, como é que chama aqueles silencioso, né? A demissão silenciosa. Quiet quitting, né? Quiet quitting, demissão silenciosa. Então, assim, eu sei que eu tenho valor para entregar, para que as pessoas possam ter mais produtividade e treinarem o mindset digital no sentido de descobrir o seu propósito, né? Trabalhar de uma forma mais equilibrada, ganhar o seu tempo, né? E tudo isso, só que é uma mensagem que eu estou com muita dificuldade de fazer chegar a muita gente, porque o que eu já entendi nesse jogo do mercado digital é que você, para conseguir algumas vendas, você precisa ter um volume enorme de pessoas, né? Quer dizer, que você vai cair a percentual, né, no que eles chamam aí do funil, né? O funil, até chegar no funil que o cara te compra, leva um tempo por conta do relacionamento, né? Por conta exatamente de montar esses roteiros, esses conteúdos. Aí a tal da aula que vende, né? De fazer essa programação da aula que vende, talvez até essa sua aula de hoje tenha a ver com essa ideia, né? Quer dizer, mostrar o que tem de valor para vender o serviço depois. Mas, assim, eu estou esbarrando nesse ponto, e principalmente, e como eu estou tentando vender para o Brasil, que num primeiro momento eu tentei fazer muita coisa, exatamente não fazer o curso, não preparar o curso antes para poder vender ele ao vivo, né? Fazer ele ao vivo, que eu já tenho muita prática, e não gastar meu tempo, né? Investir meu tempo com gravação de vídeo e tal. Mas, pelo caso, por conta do fuso horário, essa ideia de fazer a venda individual, as pessoas que estão atrás do desenvolvimento pessoal, né, e compram esse tipo de curso, eles têm a disponibilidade à noite para fazer. E à noite, aqui, é madrugada, né? Aí no Brasil, lá no Brasil, é madrugada aqui em Israel. Aí o que eu fiz? De 3 meses para cá, eu resolvi, até por conta de já ter feito, né, esse esforço inicial e já ter tido um feedback, eu fiz alguns testes, fiz alguns workshops, fiz um desafio de 21 dias, né, fiz várias mentorias individuais nesse sentido, do produto de entrada, ganha meia hora de consultoria e ver se você entra num processo de mentoria. Então, assim, todos esses testes eu fiz. De alguma forma, isso deu um retorno, mas muito pequeno, que não justifica ainda, né, o esforço até aqui. Mas, nesse ponto, então, eu não sei, né, como fazer essa audiência aumentar. Porque eu tenho tentado fazer um monte de coisa em rede social, que eles chamam lá de raiz, de Nutella, de na verdade, você está fazendo o que eu falei para o Rainha agora. Você está correndo atrás do ouro que não existe mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você assistiu a parte de reposicionamento do produto? Não sei, eu cheguei um pouco mais tarde. Cheguei 7h30, mais ou menos.
Então, talvez você tenha perdido o reposicionamento de produto. Quando eu falo de reposicionamento de produto, é você enxergar o teu produto, talvez o teu valor é de outra forma, não é da forma que você está pensando. Por exemplo, o que eu enxergo? O que você pode vender é diretamente para as empresas, porque daí você vai trabalhar com business, novamente, como você estava falando, que eu acho que é isso que é o teu negócio. Porém, você tem que estar vendendo produtividade. Você vai falar para ele, cara, eu estou vendendo para você que o teu funcionário vai render mais em casa. Muitas empresas, por causa da pandemia, perceberam que é bom deixar o funcionário em casa, até porque tem uns que trabalham até mais. Não tem o tempo de deslocamento, não tem o bate-papo, não tem o cafezinho, não tem o cigarro. O cara trabalha ali por produtividade. Então, o que você pode estar oferecendo? Olha, eu vou fornecer para você a ferramenta, e isso é uma outra coisa, que você pode estar oferecendo, por exemplo, esse meu cliente, que eu apresentei para as Oliventos ali, não sei se você também assistiu essa parte, acho que não, que é exatamente o reposicionamento do produto. Eu criei um mundo virtual para ela poder cobrar dos clientes que ela fazia networking, certo? Quando você consegue fazer você usa a tua ferramenta própria, criada, de repente até, se for o caso, uma gamificação, enfim, para oferecer para as empresas o treinamento completo. Olha, tem a ferramenta, o que eles vão acessar, e eu depois vou mostrar as métricas de como eles melhoraram a tua produtividade. Isso é dinheiro para os caras. Então, você tem que transformar o teu produto em algo que eles precisam comprar. O público geral pode comprar? Cara, lança livro, lança coisas gravadas, mas deixa lá. Não é um negócio que você tem que ficar correndo atrás. Talvez quando você tiver um volume muito bom de dinheiro, com o retorno que você estiver vendendo direto para empresas grandes, para corporações, aí sim, porque você mesmo viu, né? Você colocou ali, parecia não fazer nem cócegas nas redes sociais o que você colocava. E é uma grana, né? É muito caro. Pra você ter uma ideia. E o que aconteceu agora foi o seguinte: no momento que eu virei, exatamente, já virei essa chave. Já virei a chave, estou com 2 propostas já, estou esperando o retorno para trabalhar em projetos grandes dessa área de treinamento para empresas, de novo. Mas é o que você falou, o ponto não é esperar, é você criar o teu projeto, encaixar ele em alguma ferramenta que a pessoa consiga enxergar, que você não está oferecendo só o gerenciamento, mas a ferramenta em si, e daí começar a fazer propostas, de repente até usar fazer um valor simbólico para poder ter cases, e mostrar para as empresas, olha, o fulano que tinha um rendimento digital está tendo um rendimento Y porque usou minha ferramenta e meu treinamento de X meses aí deu certo. Tá? Depois, se você quiser, todo mundo, na verdade, quiser depois conversar comigo, estou aberto para trocar mais, né? Porque, claro, aqui a gente está dando uma pincelada, tá? Mas o ponto é esse, exatamente o que eu falei para o Raim, você está correndo atrás de um ouro que não existe mais. Quem quiser fazer daqui para frente tem que investir uma fábula para ter retorno. Tá? Não existe mais aquela história de você vai gastar pouquinho e vai ter um retorno de milhões. Não vai. A não ser que você, sei lá, seja um ET, né? Para as pessoas chamarem a atenção. Que não é o caso de ninguém, né? Não é. Até o meu programa se chama Jornada Digital 40-20, que aumenta, pelo método, aumenta 40% em produtividade e diminui 20% a jornada de trabalho. Com um método que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, tem um método que aplica. Né? Agora, tem uma coisa, essa coisa da ferramenta, a ferramenta de medida, é que eu não tenho ela pronta ainda. Não, na verdade, não é ferramenta de medida, é ferramenta para você aplicar mesmo uma metodologia e talvez até o nome que você está usando, depois você pode trocar uma ideia comigo, teria que trocar, porque veja, o que o teu empregador quer é o resultado. Então, a forma como você vai chamar ele, vai pôr para ele, o roteiro de vendas é diferente dele para o funcionário dele, porque com o funcionário dele você vai ter que ter um outro roteiro para fazer com que ele se engaje. Então, quando você fala é mais produtividade com menos horas de trabalho. Não, pro
Para o teu empregador, você vai falar mais horas de trabalho, mais produtividade. Para o funcionário dele, você vai falar menos horas de trabalho. Entendi. Entendeu a diferença? Não dá para falar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá, porque o cara não quer menos horas de trabalho para o funcionário dele, ele quer mais horas de trabalho para o negócio dele. Porque é, cara, normal, todo mundo quer mais. Tá? Te ajudei? Sim, foi bom. Essa é a ideia. Quem mais? Vamos ver se mais alguém que se habilita. O pessoal está tímido. Ô, Paulo. Opa! Fala um pouco aí. Não fala muito, fala pouco, tá? O meu caso é muito particular. Eu sou do segmento financeiro, bancário e a distribuição de produtos financeiros, né? Então, eu não sei se... acho que talvez o particular eu possa te envolver numa consultoria mais específica, né? O ponto é o seguinte, como eu falei desde o começo, qual que é o teu diferencial em relação ao teu concorrente? Porque tem gente que fala para mim, não, o meu atendimento, cara, atendimento tem que ser bom, não é teu diferencial. O teu diferencial tem que ser uma sacada diferente, entende? Exatamente. Tipo, olha, no teu caso especificamente, eu consigo deixar o cliente tranquilo, ele não precisa fazer nada porque o software vai automaticamente puxa as informações, ele não precisa envolver nenhum funcionário e isso corta custo dele, por exemplo, estou chutando, tá? Perfeito. Isso é um diferencial, porque o cara quer não precisar ter funcionário nenhum, não quer que os funcionários ele perca tempo mandando informação para você está puxando direto da rede dele, sei lá, chutando agora. Isso é um diferencial que as pessoas conseguem enxergar. Tá? Atendimento, preço, como eu falei, for trabalhar com preço, daí se ferrou de vez, né? Porque daí o cara vai querer cada vez mais fazer leilão com o teu preço. Pois é, então o segmento bancário é o que você tem mais hoje aqui no Brasil é a oferta, né? Então, eu estou oferecendo mais do mesmo, né? Teria que ver que tipo de cliente que você pode abordar que seria mais o teu público. Perfeito. Beleza? Quem mais aí? Deixa eu ver. Pode falar, Cláudio. Só deixa eu pedir para... Você consegue ativar o áudio? Tá... Eu não estou conseguindo colocar teu áudio aqui. Agora... liberei. Pode ir. Olá para todos. Ô, Rony, só uma pergunta que eu li meio que rápido e não entendi. Só antes, me diga que horas são aí, Cláudio. Aqui são quase 3 horas da manhã. Faltam 5 minutos para as 3. Japão não é brincadeira, horário. Não. E deu um terremotinho antes de eu entrar aqui. Deu. Leve, mas deu. A pergunta que eu queria te fazer é que eu não entendi em alguma parte ali o imperativo de venda. É impeditivo de venda, perdão. Eu fiquei meio perdido. Você pode me explicar? Impeditivo de venda, qual parte que você está falando, para eu entender melhor? Foi no início, foi bem no início. Em uma das chamadinhas ali estava o impeditivo de venda. Eu falei assim, mas o que seria o impeditivo de venda? Eu acho que não tem esse impeditivo de mas venda. Mas estava lá no começo. Será? Eu acho que peraí, deixa eu voltar no slide, que eu acho que é o slide de canal de vendas que você está falando, que daí a gente consegue ver aqui uma das partes que eu posso te explicar. Vamos voltar aqui. Peraí. Vamos voltar. Eu falo bastante, então tem uns 20 e poucos slides aqui. Desculpe, 120 e poucos slides. Não é pouca coisa. Vamos lá. Aqui... Está bem no comecinho mesmo, viu, Boni? Não, tá aqui, ó. Canal de vendas, aqui. Reposicionamento de produto, fator humano de lançamento, ponto de vendas, vende machine, estação, venda direta. Cara, não sei o que se chama de impeditivo de venda. Você me perguntou e eu estou te perguntando agora, a gente ficou os dois aqui perdidos. Não, porque como eu li, ele está aí, depois você vai ver com calma. Eu falei assim, mas eu entendo que impeditivo é alguma coisa que está atrapalhando. Eu falei, será que na verdade, sim, o que eu entendo por impeditivo de venda é no roteiro de vendas, tá? Se você não souber passar direito para o teu cliente, ele não vai comprar porque ele não entendeu qual o valor do teu produto. Como eu falei para a moça lá da arquiteta, que inclusive fez o depoimento ali no final.
O cliente não comprou de você porque não viu valor no teu produto. Porque valor agregado. Agora, impeditivo de venda. O cara não tem dinheiro, é um impeditivo de venda. O cara não consegue comprar por alguma coisa físico, por exemplo, problema físico é um impeditivo de venda, né? Por exemplo, você vai eu quero comprar um produto aí do Japão para mandar para Israel. Eles não fazem entrega em Israel. Cara, é um impeditivo de venda. Tá? É a única coisa que eu consigo associar com o que eu apresentei aqui. Mas acho que você está entendendo como... Eu acredito que é isso aí. Seria isso aí. Sim. O roteiro de vendas é muito importante. É comunicação. Sim, sim, sim. O roteiro de vendas é parte... Está respondido. Eu gosto muito de roteiro de vendas, porque é exatamente a forma que você vai conseguir convencer o teu cliente a comprar. Tá, vamos em frente aqui. Que horas são? Temos mais 15 minutos aí, pessoal, para conversar. Deixa eu ver. Ô, Fábio. Quer falar? Oi, Rony, tudo bem? Tudo bom? Na verdade, eu tô primeiro, parabéns pela exposição, bastante interessante. Eu tenho alguns chapéus, né? Quer dizer, eu tenho um chapéu, eu sou advogado, então um chapéu como advogado, quer dizer, vender advocacia, eu estou em Israel, vender advocacia não para brasileiro, mas no Brasil, para israelense, não é uma tarefa fácil. E o outro chapéu que é um pouco mais ligado a produto, vamos dizer assim, é questão financeira também, quer dizer que eu faço remessas de dinheiro, né, de Brasil, exterior e tudo mais, enfim. E só que é uma questão, quer dizer que na verdade o diferencial acaba sendo sim preço, infelizmente, porque obviamente a burocracia, que é o que todo mundo quer fugir e não consegue em remessas desse gênero, é algo que você não consegue se distanciar, porque é uma exigência, na verdade, governamental até. Então, eu realmente... A dificuldade que eu sinto na hora de oferecer esse produto em especial da remessa é exatamente ser um produto muito default, né? Quer dizer, muito commodity, né? Uhum. E cujo diferencial é efetivamente a taxa que você cobra, né? Quer dizer, o spread bancário, enfim, e que as pessoas, obviamente, não conseguem enxergar isso. De fato, não conseguem enxergar. Você tem conteúdo ou não? Não, eu não tenho. Eu nunca fui para esse lado de marketing, então, até com falta de investimento. O Raim, para você seria interessante conteúdo, porque, pelo menos desde que eu cheguei aqui, eu tenho indicado para algumas pessoas, eu, por exemplo, também não entendo muito, mas eu tenho indicado o Waze, né? Que é aquele aplicativo. Sim. Porque é a forma que eu conheço de fazer, claro, tipo, o Western Union, alguma coisa assim, mas, tipo, cara, a ignorância é muito grande nesse ponto. Sem dúvida. E eu acho que é aí que está o ponto de você ter esse diferencial, porque você está falando para expatriados do mundo inteiro, onde quando ele chega, ele fala, cara, como que eu vou fazer para receber lá o dinheiro do Brasil, mandar para minha esposa? Daí você está falando, olha, você é expatriado, calma, eu vou te explicar como é que você faz. Aí a gente pode, até depois se você quiser trocar alguma ideia, eu posso te explicar um pouco melhor, mas aí eu consigo enxergar um diferencial. Raim, está enxergando o que eu estou dizendo para você, que precisa de um diferencial muito latente para o negócio? Por exemplo, eu não encontrei nada, e pelo menos todo mundo que conversou comigo não encontra nada de informação em relação a isso. As pessoas ficam com a ideia de West Union, que o negócio é que tem 100 anos o negócio, né? O que eu sinto, Rony, principalmente trabalhando aqui com pessoal imigrante aqui em Israel, né, que aqui em Israel a gente tem um nome especial para isso, a gente chama de Olim. Uhum. Né? Quando você se torna... O trabalho que eu faço é um trabalho voluntário. Sim. Eu não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com o trabalho que eu faço com os imigrantes. Inclusive, eu também já fiz remessa de dinheiro, tá? Competindo aí com o Fábio. Eu estava na minha conta do Nubank, lá no Brasil, com uma quantia em reais que eu não queria que tivesse no Brasil, tá com reais sobrando no Brasil,
E eu fiz um câmbio aí, o pessoal depositou aqui em Israel, eu depositei para ele no Brasil. Não, então eu já fiz isso também, mas sem pegar comissão. O que eu queria dizer é que quando você ajuda pessoas, né, em vários assuntos, você acaba se tornando uma referência e as pessoas começam a te procurar para coisas que você pode monetizar, né? Que você pode cobrar pela sua assessoria, ou pelo seu conselho, ou pela sua orientação. Como está acontecendo agora mesmo no nosso grupo, né? Se vocês olharem agora no nosso grupo de negócios, no WhatsApp, né, a Silvia postou uma proposta de assessoria para os imigrantes, né, cobrando R$500, né, um pacote completo de ajuda para conseguir emprego em Israel. Esse é um serviço que ela está prestando. Mas tem um monte de gente tentando ajudar os imigrantes como voluntário, né? E tem organizações voluntárias que fazem isso. Você mesmo, Rony, está no VAIM, né? E você está recebendo uma ajuda ou totalmente voluntária, ou talvez pagando um valor simbólico, né? Então, por que uma pessoa ela pode monetizar um serviço, né, que existe disponível de graça através de voluntários e que não são necessariamente menos qualificados do que ela? Aí quando você entra na descrição do serviço dela, aí você começa a reparar os detalhes que tem um monte de valor agregado. Por exemplo, ela te ajuda a aplicar o seu currículo para milhares de vagas que ela tem disponível no banco de dados de vagas que ela tem. Aí ela te faz uma oferta, que esse é o valor do serviço, mas você paga 30% e os outros 70% só se você for contratado. Enquanto você estiver desempregado, não precisa pagar esses outros 70%. Né? Então, se torna muito mais interessante. Então, resumindo, voltando à questão do Fábio, realmente, você oferecer esse serviço de remessa de dinheiro, como você disse, é uma commodity, é muito difícil competir com os outros, porque o único diferencial é a comissão. Mas se você entende que esse é o seu público, né, as pessoas que precisam fazer remessa de dinheiro, é um público que tem outras necessidades e está passando outros tipos de dificuldades e outros tipos de desafios. Se você pode, além de oferecer a remessa do dinheiro, você também satisfazer de alguma forma essas outras necessidades desse público, né? Então a remessa de dinheiro passa a ser um produto complementar, né? Então, você tem até aquele conceito do upsell. Né? Desculpa te interromper, mas só para você entender, na verdade, quando eu falo dessa questão da remessa, eu estou falando da remessa, obviamente, oficial, tá? Quer dizer, remessa feita, obviamente, pelos brancos oficialmente, não a remessa, obviamente, que é, obviamente, eu tenho um dinheiro aqui, sobra e tudo mais. Estou falando da remessa oficial propriamente dita. Essa remessa oficial, existem inúmeras questões que, obviamente, quando você tem alguém ajudando, ele é bastante relevante. Essa pessoa que está te ajudando é bastante relevante. Só que você não monetiza a ajuda. A tua monetização, ela acontece no momento em que ocorre a remessa. E, infelizmente, o que a gente encontra é que a gente oferece e essa é a dificuldade, talvez aí, Rony, que talvez tenha uma ajuda. A dificuldade é a seguinte: todas as informações ou todos os macetes, vamos dizer assim, para que você consiga fazer essa remessa de forma oficial e tudo isso você acaba tendo que informar antes, porque obviamente você tem que explicar para a pessoa como está fazendo, e quando a pessoa vai fazer efetivamente a remessa, ela não precisa mais de você, apesar de você ter uma taxa melhor. Então você vai fazer o seguinte, você vai falar, olha, eu cobro uma consultoria X. Depois que você fizer a remessa, eu desconto esse valor que você já me pagou. Você entendeu? Entendi. Porque a pessoa não faz. Eu já tentei isso. Sim, mas o ponto é o seguinte, por isso que eu falei para você que eu acho que você tem que criar... que é a questão da commodity. Esse é o ponto. A questão da commodity é o seguinte... criar conteúdo para a pessoa poder pegar, e daí quando a pessoa te procurar, você fala, olha, eu cobro uma consultoria para você para fazer isso, depois você pode usar essa consultoria para fazer com qualquer outra empresa, não tem problema nenhum. Agora, se você fizer comigo, você vai ter um desconto desse valor.
Mas por isso que eu falei para você que primeiro você vai ter que criar o conteúdo para que você seja conhecido nessa área. Acho que é Rafael Copacabana, como que era o nome do cara? Guanabara. Guanabara, nossa, troquei a praia aqui. O cara é muito conhecido em Israel porque ele tem um conteúdo muito forte, né? Então, mais ou menos nessa ideia que eu estou falando para você, só que você tem que estar falando para, como o Raim falou, não só sobre a remessa, mas talvez outras coisas, nem que você faça parceria com outras pessoas que possam estar dando informação, você tem que estar conversando e se expondo, para daí as pessoas te procurarem e falando, olha, é o seguinte, para você entender, eu tenho toda uma consultoria que eu faço que está embutido no preço, porém eu cobro a consultoria e depois desconto da comissão que eu ia receber. Cara, não vejo nada de errado nisso. Só que, como eu falei para você, não dá para cobrar direto, porque senão a pessoa não vai querer, porque não te conhece, né? Tá? Ajudou? Bastante. Obrigado. Agora é bastante trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguém. Posso fazer uma pergunta, Rony? Claro, a última. Ô, Rony, eu gostaria de saber se a minha forma de comunicação ela está sendo funcional ou não. Você sabe por que eu te perguntei isso? Ah, sim, das pessoas que se inscreveram na palestra esses dias? Correto. Ela deu... teve a forma que eu estou me comunicando é a correta? Uma coisa que eu acho que talvez a gente possa, de repente, conversar para fazer alguma coisa parecida com o que eu fiz aqui em Israel, aí no Japão, é realmente horário. Talvez muitas pessoas olharam e fizeram a conta e falaram, cara, eu não vou ficar como você está ficando, né? Pô, são 3 da manhã, né? Então, talvez seja bem bacana a gente pensar num horário, de repente eu fazer aqui de manhã ou logo depois do almoço, para daí talvez até ficar no meio termo entre Brasil e Japão aí. Porque realmente está fora do... né? Ela está fora do núcleo. Não tem como, né? Foi o que o Lourenço falou agora. Pô, como que eu vou entrar em contato com o pessoal de noite, né? Cara, tô cansado e tal. É muito complicado. É muito complicado. Mas é o caminho, mais ou menos. Não, mas deu retorno mesmo assim. Deu. Então tá bom. Tá bom? Estou por aqui. Beleza. A pergunta agora é de que forma a gente vai divulgar a gravação que a gente fez, né? Está gravando até agora, já temos aqui 2 horas de gravação, mas tem que pensar de que forma vai divulgar isso. Talvez tenha que editar um pouco, hein? Mas, enfim, o ponto é que talvez algumas pessoas do grupo falaram que não podiam participar, eu vou passar para essas pessoas e, claro, também vou assistir para ver, às vezes tem alguma coisa ou outra que eu esqueci de comentar ou me atropelei, é normal isso, né? Enfim. Aqui no Japão, se quiser, o canal está aberto, viu? Sim, não, com certeza, é isso que eu falei para vocês, vamos conversar para, de repente, pensar uma coisa para o Japão, hein? Bom, tá bom. Obrigado pela presença de todos. Como eu falei, estou à disposição de vocês. Vou mandar depois para cada um de vocês, pelo WhatsApp, o meu currículo, meu portfólio. Fico à disposição se alguém não quis conversar aqui diretamente com todo mundo aberto e até as pessoas que falaram aqui quiserem trocar mais ideias, fico à disposição. Tá bom? Obrigado, Rony. Obrigado. Excelente. Muito bom, Rony. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Coloca a voto. Shana Tová. Shana Tová, o Metucá. O Metucá. Shana Tová. Shana Tová a todos. Parabéns, Rony, mais uma vez. Obrigado. Shana Tová a todos. Obrigado. Shana Tová, o Metucá. Até mais. Tchau, tchau. Aperta para parar de gravar, Rony. Boa. Aonde que faz isso agora? Embaixo onde tem um pontinho vermelho. Ah, tô vendo aqui. Peraí.